Usa ele tremendamente, com intrepidez, meu Deus, com ousadia e sabedoria, da forma com que o Senhor ungiu ele, Senhor Deus, que ele possa, Senhor, estar nos edificando nesta noite, Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Graça. Está um pouquinho alto aqui. Graças, paz, Senhor de Deus. Boa noite, aleluia. Que noite maravilhosa, né? Que noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor Jesus. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Igreja, a gente precisa perceber o momento que estamos vivendo. Nós precisamos entender aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E nós estamos iniciando. Iniciando significa dizer que nós ainda estamos nos primeiros testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. Nós vamos viver esse tempo do sobrenatural. Esse tempo onde o Espírito de Deus tem liberdade. Esse tempo onde nós vamos ir para a igreja com o coração quebrantado diante do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, vivendo o sobrenatural, que deu início a essa campanha. A gente tem que entender um pouquinho o que é viver o sobrenatural. Kevin, essas luzes aqui estão fortes. Amém? A gente precisa entender o que é o viver o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus é quando a sua glória, é quando a sua natureza é manifestada no nosso meio. Aí nós temos aí um sobrenatural de Deus agindo no nosso meio. E nós precisamos viver esse sobrenatural agindo no nosso meio. A gente precisa entender que o Senhor está fazendo para que a gente possa viver aquilo que Ele está fazendo. Quarta-feira passada o pastor pregou sobre céu na terra. Quando o céu invade a terra, quando a glória de Deus é manifestada na terra, a gente tem um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. A gente começa a ter uma atmosfera sobrenatural, como essa que nós estamos tendo nessa noite. Essa noite é uma atmosfera sobrenatural, tomou de conta da igreja. Agora deixa eu dizer algo para você. Quando uma atmosfera sobrenatural, quando a natureza de Deus desce de encontro para a nossa natureza, a gente começa a ter esse ambiente da presença de Deus. E quando esse ambiente do sobrenatural de Deus encontra um coração quebrantado, a gente tem um cenário perfeito para a manifestação do amor de Deus. Quando o ambiente da glória de Deus encontra um coração quebrantado, a gente tem a combinação perfeita para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar mais uma vez. O tema da ministração é um coração quebrantado. Já está quebrantado, amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, papai. Nós cremos naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor já preparou. Nós cremos naquilo que o Senhor já liberou nesse lugar, Senhor. Nós cremos que há uma atmosfera do céu nesse lugar, meu Deus, Senhor Jesus. Nós cremos que na Tua presença já está manifesta nesse lugar. O Senhor já se faz presente, Deus. A glória do Senhor já desceu. A Tua natureza divina, a Tua natureza santa, a Tua natureza gloriosa, a Tua natureza já desceu nesse lugar, Senhor Jesus. E encontrou esse ambiente, Deus, onde nós vamos preparar o encontro da glória de Deus com um coração quebrantado. Onde nós vamos preparar esse encontro perfeito, onde o Senhor vai ter completa liberdade, porque um coração quebrantado é um coração rendido na Tua presença. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Viver no Espírito o Senhor faz e nós fazemos junto com o Senhor.
O Senhor faz e nós fazemos junto com o Senhor. E o Senhor já preparou essa noite, o Senhor já preparou o ambiente, o Senhor já preparou o louvor, o Senhor preparou o testemunho, o Senhor está dizendo, eu já fiz a minha parte. Agora é a hora que a gente diz assim, Senhor, agora é conosco. O Senhor já preparou o ambiente, a glória de Deus já desceu, irmã Kelly. A gente já tem esse ambiente da manifestação da presença de Deus. Agora a gente vai começar a entrar nessa via de quebrantamento do nosso coração. E a gente precisa entender o que é quebrantamento. Salmos 34, do verso 18. Diz assim, Salmos 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Nós precisamos saber o que é um coração quebrantado. Às vezes nós pensamos que alguém que tem um coração quebrantado é alguém que anda entristecido, cabisbaixo, o tempo todo melancólico, porque essa palavra quebrantamento nós associamos ela a alguém que está vivendo dessa forma. Mas o que nós precisamos entender é que alguém que tem um coração quebrantado significa alguém que tem o seu coração livre acesso ao Espírito de Deus. E alguém que tem um coração com livre acesso, ele não é alguém que vive entristecido. Ele não é alguém que vive melancólico. Por isso, o conceito que nós vamos sair daqui hoje de um coração quebrantado é um coração avivado. É um coração que se move no sobrenatural de Deus. Bem certo que, no momento em que o nosso coração se quebra, talvez nós venhamos a nos entristecer. Mas é um entristecimento do constrangimento do nosso espírito, nos revelando quem nós somos diante do Senhor. Então, se tem algo que eu desejo me entristecer nessa terra, é quando o Senhor constrange o meu espírito, para que eu possa me ver como eu estou, e para que eu possa me ver como o Senhor quer que eu esteja. E talvez o momento em que o nosso coração começa a se quebrantar, alguns sentimentos possam vir sobre nós. Pode ser que venha um sentimento de culpa, mas entenda, é o Senhor quebrando a culpa. Possa vir algum sentimento de inferioridade, mas é o Senhor quebrando aquele sentimento. Porque o original da palavra quebrantar, ela significa esmiuçar. Ela significa fazer em pedaços. Então a gente vai pegar o nosso coração e vamos espedaçar ele na presença manifesta da glória de Deus. E uma vez que o nosso coração ele se torna esse coração quebrantado, nós passamos a ter essa vida. E alguém que vive com o coração quebrantado, irmã Leia, é alguém que tem uma sensibilidade para ouvir o que o Senhor está falando. É alguém que tem a sensibilidade de ligar no meio da noite, mandando uma mensagem e dizendo, eu estou orando por você. Um coração quebrantado é alguém que mesmo diante das aflições, ele se alegra. Ele se alegra, porque esse é um coração quebrantado, amém? Nós precisamos entender que o quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal. Nós temos vontades, a nossa natureza tem vontades. Tem dia que eu não quero vir para a igreja e eu moro 300 metros. 250, que é para ficar mais... E tem dias que eu não quero vir, mas quando o meu coração é quebrantado, eu entendo que não é apenas o meu querer. Porque muitas vezes o meu querer quer fazer aquilo que me agrada. Mas nem tudo que me agrada vai trazer paz no meu coração. Nem tudo que me agrada vai me trazer contentamento diante do Senhor. A alegria ela é passageira, ela pode vir por N motivos. Eu posso me alegrar por um momento e passar o resto da minha vida entristecido por esse momento de alegria. Por isso eu tenho que entender que o quebrantamento é alguém que rompe as suas próprias vontades.
Esse é o primeiro passo do quebrantamento, romper as nossas próprias vontades. Quebrantamento é se tornar dependente de Deus. É quando eu pego as minhas decisões, meus questionamentos, meus porquês. Nós como pessoas, nós somos cheios de porquês, cheios de questionamentos, cheios de dúvidas. E quando nós pegamos esses porquês, esses questionamentos, essas dúvidas, e transformamos elas em vontades, muitas vezes nós tomamos, talvez não a melhor decisão. Muitas vezes nós tomamos uma decisão movido pela nossa natureza carnal. Mas quando eu pego a minha vontade e entrego para o Senhor, eu estou dizendo: Senhor, o meu coração, as minhas atitudes, a minha reputação, estar com o Senhor. Quebrantamento é o amolecimento do meu coração. É deixar o meu coração sensível. Eu não falo da natureza fisiológica do meu coração, mas eu falo da minha alma. Eu falo das minhas emoções. Eu falo de sujeitar as minhas emoções ao Espírito de Deus. Esse é um coração quebrantado. Amém? Quebrantado é algo necessário nas nossas vidas, irmãos. Quebrantamento é algo necessário nas nossas vidas, irmãos. Às vezes nós, com uma caminhada com Cristo, nós nos paramos para observar a nossa vida. Você que tem mais de 5, 10 anos, ou você que se converteu agora. Nós precisamos ter esse momento de estar com o Senhor, pegar o nosso coraçãozinho, que é a nossa alma, e começar a quebrar na presença de Deus. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Isso não é sim ou não, isso é sim. Mas também a gente precisa entender o que nos impede de ter esse coração quebrantado. Tiago, mas por que eu não tenho tanta facilidade de ter esse coração quebrantado? Por que às vezes quando eu penso que estou chegando nesse lugar, eu acabo voltando? Igreja, se tem algo que nos impede de quebrar o nosso coração, é o orgulho. Se tem algo que verdadeiramente nos distancia do coração quebrantado, é o orgulho. E o incrível que pareça, essa palavra orgulho, ela tem vários sentidos. Ela tem várias faces. E muitas vezes nós estamos com uma dessas faces e não percebemos. Porque às vezes nós temos uma conceituação de orgulho limitada e não conseguimos nos libertar do orgulho. Nós precisamos identificar em nós os sinais de orgulho do nosso coração. Um dos sinais é olhar para o erro dos outros e estar sempre pronto para mencioná-los. Nós precisamos estar com o coração atento. Tiago, esse orgulho, um coração orgulhoso, ele tende a olhar para o outro ao invés de olhar para si. Um coração orgulhoso, ele fica esperando o vacilo do irmão. E esse é o primeiro ponto que nós temos que olhar para nós e nos analisar. Tiago, mas eu não sou assim. Irmão, o Espírito de Deus sonda na nossa profundeza, do nosso íntimo, do nosso espírito. É por isso que nós precisamos dele para quebrar o nosso coração. Porque atitudes nossas que vêm da nossa criação, nós herdamos dos nossos pais, nós herdamos do meio que convivemos, nós herdamos da forma que fomos criados. E passa despercebido diante dos nossos olhos. É como se fosse uma paisagem diante dos nossos olhos. Certamente eu, Tiago, possa ser que para a minha família, ela tem uma percepção minha de uma forma, e no ambiente de trabalho, eles têm uma percepção minha de uma forma. Na faculdade, eles têm uma percepção minha de uma forma. E o Senhor, Ele quer simplesmente alinhar nele essa percepção. E por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para sondar o íntimo do nosso coração, para encontrar em nós o caminho mau.
Amém? O orgulhoso, ele sempre se justifica. Ele sempre busca uma justificação para si. Ele dificilmente ele vai reconhecer com facilidade que errou. E é por isso que o Espírito de Deus, ele vem convencendo, glória a Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Porque é Ele que faz isso em nós. Quando eu digo que estou certo, mesmo estando errado, é o Espírito Santo que vem lá no entardecer da noite, quando eu vou dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e dizer assim: Tiago, eu acho que você estava errado. Ele ainda diz assim: eu acho, que é para a gente começar a refletir. E aí nós percebemos que às vezes nós buscamos justificativas sem fundamentos. O coração orgulhoso, ele tem um espírito independente. Para ele não depende do irmão. Ele não depende do líder. Ele não depende do pastor. Ele não depende de uma igreja. Ele não depende do Senhor. O coração orgulhoso, ele quer ser independente. Eu sou casado, sou pai, sou esposo, sou filho, sou sacerdote como um homem de casa. Mas eu dependo da minha esposa para estar aqui. Eu dependo dela para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu dependo do meu pastor para que eu possa estar aqui. Eu dependo dos irmãos que chegam e dizem: como você está? Eu dependo, eu sou dependente. E o orgulhoso, ele tem o seu coração independente. Ele não aceita ajuda. Para ele é só ele. E nós precisamos ter o nosso coração dependente de Deus. O orgulhoso, ele quer provar o tempo inteiro que está certo. Ainda que ele perceba que ele errou, ele dá voltas, busca argumentos, junta provas, evidências para dizer que está certo. Muitas vezes nós nos pegamos assim, querendo ser o dono da razão, quando às vezes nós estamos apenas sustentando um orgulho do nosso coração. Amém. O orgulhoso, ele quer sempre ser servido. O orgulhoso, ele não quer descer da posição de ser servido. Ele quer sempre o meu primeiro. Ele tem dentro de si um espírito competitivo. Tudo para ele é uma competição. Tudo para ele quer estar na frente. Tudo para ele quer ser atraído os olhares para ele. Muitas vezes nós nos pegamos assim. Nós podemos não viver assim, mas há momentos em nossas vidas que nós queremos receber um aplauso. Há momentos na nossa vida que nós queremos ser reconhecidos por algo que é o Espírito de Deus que está fazendo. E o coração orgulhoso, ele age assim. Mas agora, o que eu preciso fazer para ter um coração quebrantado? Eu já percebi o que é que nos impede de ter um coração quebrantado: o orgulho. E eu percebi que eu acho que eu tenho esse coração orgulhoso. Eu percebi que volta e meia eu estou flertando com o orgulho. Eu percebi que quando eu me espanto, já fui orgulhoso. Mas agora o que é que eu tenho que fazer? Aleluia, como está leve essa ministração. Aleluia, meu Deus. Ah, Jesus. O que eu preciso fazer para ter um coração quebrantado? O que eu preciso fazer, Tiago, para atrair a presença de Deus? Eu não quero apenas estar onde a presença de Deus está, mas eu quero atrair a presença de Deus.
quero ser esse canal, de onde eu chegar eu não precisar nem sequer abrir a boca. Eu quero ser essa pessoa que entra em um lugar de confusão, e a confusão imediatamente cessa só porque você chegou com um coração quebrantado e o Espírito de Deus habitando em você. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus. Esse é o óbvio. É aquela faixa estampada, aquele letreiro luminoso. Jeremias 29, 13. Deixa eu beber uma aguinha enquanto a gente olha. Diz assim, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem com todo o vosso coração. Dedicar um tempo a se aproximar de Deus tem que ser a fonte de vida do cristão. E se aproximar de Deus não tem segredo. A gente vem falando muito tempo e nós sabemos como se aproximar do Senhor. Através de uma vida de oração. A oração, ela gera em nós um relacionamento com Deus. Eu só consigo falar com Deus se eu me encontrar com Ele. Tiago, qual é o telefone com Deus? A oração. Qual é a carta com Deus? A oração. Eu só consigo me comunicar com o Senhor através da oração. É nesse lugar que eu gero um relacionamento de afetividade. Eu começo a ser cativado pelo Espírito de Deus. Eu disse, ser cativado pelo Espírito de Deus. Há uma frase que diz assim, eu não sei o autor. Ele diz que você é responsável por aquilo que cativas. Ser cativado pelo Espírito de Deus é se tornar propriedade de Deus. E a oração, ela gera em nós esse momento, igreja. Então nós temos que sair daqui desejando esse lugar de oração, esse lugar de estar na presença dEle, esse lugar de chorar diante do Senhor, esse lugar de chegar e desabafar. Papai, foi difícil hoje, Senhor. Foi difícil, teve uma hora que eu até duvidei. Ei, igreja, a nossa oração, ela tem que ser sincera. Ela tem que ser transparente diante do Senhor, porque Ele já sabe. Ele já sabe, Ele está esperando só eu dizer, Tiago, diz que tu se entristeceu nesse dia. Diz que eu quero só ouvir, sair da tua voz. E a oração nos aproxima do Senhor. A outra coisa que nos aproxima de Deus é a palavra. 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 Cria um hábito, um devocional diário, um versículozinho de manhã antes de sair de casa, um versículozinho de tarde, quando é à noite você tira aquele tempo, estuda, liga para o seu amigo, vamos começar uma campanha de leitura, na sua cela, vamos começar uma campanha de leitura, vamos caminhar junto na palavra de Deus, tu me ensina e eu te ensino. E o Espírito de Deus é revelado. A primeira coisa foi se aproximar de Deus. Nós falamos como? Oração e palavra. A segunda coisa é confessarmos os nossos pecados. Irmão, o quebrantamento é você, antes de quebrar o seu coração, é tirar tudo que tem dentro. Imagine aqui um vaso cheio de lama, pensamentos impuros, julgamentos, sentimentos impuros, desejos impuros. E esse vaso, ele precisa ser quebrado. E você diz assim, Senhor, quebra o meu vaso. E Ele diz assim, tira o que tem dentro. Eu preciso ter uma vida de confissão com Deus. Meu Deus,
Meu Deus, se você não sentir o temor de Deus em um momento de confissão, volte 2 casas. Brincadeira, gente. Se você não sentir, corre para o teu líder. Corre para o teu pastor. Pastor, me ensina a sentir o temor de Deus quando eu abrir a minha boca e confessar. Mas o temor de Deus significa sentir o Espírito próximo, sentir o Espírito dentro. Temor não é sentir vergonha. Temor é dizer, eu estou diante de um Deus que é santo. Eu estou diante de um Deus que criou todas as coisas. Mas esse mesmo Deus que é santo, que criou todas as coisas, é o Deus que eu chamo de Abba Pai. Esse é o temor do coração. Aleluia. Então nós precisamos, Isaías, capítulo 6, 5. Ele disse, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uma vida de confissão, nós precisamos ter. Fosse você, quando terminasse esse cultinho, mandar aquela mensagem agendando um encontro com seu líder. Saia desse lugar, vá para um lugar de confissão. A gente vai ter um momento extraordinário no fim. O Senhor já preparou desde o início tudo. A terceira coisa que nós precisamos é esvaziar-se. Esvaziar a si mesmo. A pegar aquilo que tem dentro. Lembra da confissão? É pegar aquilo que tem dentro e colocar para fora. Tiago, mas é só a confissão. Amado, sentimentos, colocar para fora diante do Senhor. Toda culpa, colocar para fora diante do Senhor. Toda acusação, toda memória que eu guardo na cabeça no dia que me humilharam. Toda memória que eu guardo na cabeça no dia que eu humilhei alguém. Toda lembrança que eu trago que me traz condenação, uma acusação. É esvaziar a si próprio. E o interessante de esvaziar é que esvaziar ele parte da minha vontade. Eu não consigo esvaziar você. Pastor, ele não vai conseguir me esvaziar, a não ser que eu me permita. Por isso, o passo de se esvaziar e dizer assim, Senhor, eu quero, eu decido, eu permito me esvaziar. Esvaziar-se é deixar o caminho aberto para o novo de Deus. Ora, se aquilo que estava no jarro, deixou de estar no jarro, significa que o Senhor agora diz assim, agora eu vou colocar. Esvaziar-se é deixar o Senhor começar a fazer uma nova história. É deixar o Senhor começar uma nova canção. É deixar o Senhor mudar a nossa identidade. Nosso nome de criatura para filho. Nosso nome de alguém que vivia em pecado por alguém que hoje diz assim, eu quero ser santo, porque o Senhor é santo. Esvaziar-se é ter atitude de humilhação. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, diz assim, seja uma atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esvaziar-se é se humilhar, igreja. Se humilhar diante do Senhor, igreja. Senhor, rasga as minhas vestes espirituais, Senhor Jesus. Aí diz assim, Senhor, eu me rendo. É uma rendição.
É dizer: Senhor, eu me jogo nos teus pés. Pois volte lá e peça perdão. Volte lá e reconheça que eu falei o que não era para falar. Volte lá e reconheça e diga que me perdoe se eu lhe machuquei. Sabe? Volte lá e diga assim: eu te perdoo. Mas porque perdoar é um ato de humilhação. Liberar o perdão é um ato de humilhação. Talvez as pessoas olhem para você e digam: olha lá, viu como estava errado? O dedo vai continuar apontando para você. Viu como ele voltou e reconheceu que errou? Viu como era ele? Lembra da nossa reputação? A nossa identidade agora está em Cristo. Enquanto eles dizem: está vendo como ele é o culpado? O Senhor está dizendo: olha lá o meu filho amado, se humilhando perante mim, perante os homens, se desfazendo daquilo que ele é, se desfazendo da identidade dele que ele é, se prostrando diante da sua família, se prostrando diante das pessoas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Esse é um coração que se esvazia. Esvaziar-se é ser obediente a Deus. Ah, Jesus, ser obediente a Deus. Vai ter dias que o Senhor vai te pedir algo tão simples, tão simples. Mas vai ter dia que o Senhor vai falar: hoje é o dia do desafio. Hoje é o dia que eu quero ver até onde Ele vai. O Senhor Jesus obedeceu ao ponto de morrer. Ao ponto de morrer uma morte que era eu e você, que deveria estar lá. Ao ponto de dizer assim: eu vou me humilhar por aqueles que vão rejeitar o meu santo nome. Eu vou para a cruz por aqueles que vão esquecer quem eu sou. Mas por amor a eles eu vou. Por amor a eles eu vou. E nós somos imitadores de Jesus. Por amor à cruz eu vou. Por amor à cruz eu vou pegar o meu espírito, o meu coração endurecido, o meu ego, o meu orgulho, a minha identidade, que demorou tanto tempo para me construir. E por amor a essa cruz, por amor a esse Espírito que é santo, por amor à minha família, eu vou me posicionar no lugar da humilhação e da obediência, para que o Espírito de Deus venha e tenha liberdade na minha vida, para que o Senhor possa me usar para trazer liberdade para minha casa, para que o Senhor venha e tome o cativeiro que aprisiona a minha família, como o mesmo cativeiro que estava sobre nós, com um coração pecador, condenado à morte. O Senhor disse: eu vou para a cruz por amor a um povo que é cativo, que é um povo que é aprisionado. Se esvaziar é obedecer a Deus. E eu vou concluir. O quebrantamento começa com a rendição da nossa vida. Rendição da nossa vida. É um abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja plenamente feita. É dar espaço. É entregar a chave do coração para o Senhor. É dizer: Senhor, quebrei o meu coração. E nós vamos agora, nosso momento de oração. O primeiro momento é o momento que nós vamos atrair a glória de Deus. O ambiente já está manifesto aqui, igreja, a atmosfera desse lugar, meu Deus. Nós vamos dizer assim: Senhor, nós queremos mais. Nós vamos dizer assim: Espírito Santo de Deus, vem preencher esse lugar. Preenche esse ambiente. Esse vai ser o nosso primeiro momento. O nosso segundo momento será o momento onde nós vamos ficar em silêncio e vamos confessar ao nosso Deus. Em silêncio você vai confessar a Deus no seu espírito, porque esse é o passo do quebrantamento.
Eu vou atrair a glória de Deus. E eu vou quebrar o meu coração me confessando diante dEle, entregando a Ele aquilo que precisa ser entregue. O terceiro momento é: Senhor, quebra o vaso. Senhor, quebra o meu coração, porque o Senhor já está com ele nas mãos. Eu já me esvaziei, eu já me confessei, agora é a hora que o Senhor diz: agora sou eu que vou quebrar, agora sou eu que vou esmiuçar, agora sou eu que vou deixar em pedaços, porque eu vou fazer um vaso novo. Uma vez que o nosso coração estiver quebrantado, a glória de Deus com o coração quebrantado gera o sobrenatural de Deus. Nós vamos orar por cura, nós vamos orar por milagres extraordinários, por libertação, salvação. Nós vamos orar para esse sobrenatural que nós estamos vivendo. Os nossos olhos estão vendo, os meus ouvidos estão escutando os testemunhos, já estamos ouvindo o som da chuva. E nós, como igreja, nós como povo santo, escolhido do Senhor, nós precisamos viver esse sobrenatural, igreja. Nós precisamos chegar no lugar e dizer assim: está doendo? Eu posso orar? Posso colocar a mão e orar? Tiago, mas o que é que vão pensar de mim? Eu já não vivo pela natureza deste mundo, eu já vivo pela natureza do mundo vindouro que há de vir. Eu já não sou desse reino, o meu rei é eterno, o meu pai é eterno, e o meu pai é ele quem cura, ele quem dá a última palavra. A minha identidade já não está nessa terra, o meu nome já é um novo nome, porque minhas vestes já foram separadas. A minha morada já está separada, já não sou eu mais desse lugar, sou estrangeiro nessa terra. Nós vamos orar. Queria a ajuda dos intercessores. Nós não vamos aqui para frente, não. A gente não vai puxar as cadeiras, hoje não. Porque hoje o Espírito de Deus, ele quer ir até você. O Espírito Santo, ele quer ir até você. E se você começar a sentir algo, você pode levantar a mão, que o intercessor vai até você e vai segurar na sua mão e vai dizer assim: eu te ajudo. Eu te ajudo. Kevin, eu queria que o Kevin colocasse a canção. Nós vamos orar agora. Intercessores, aleluia, Jesus. Igreja, atrair a presença do Senhor. Igreja, passa por mim e por você. Nós vamos declarar: Kevin, abaixa a luz, começa, libera a canção, atraindo a presença do Espírito Santo que já está aqui. Ele já está aqui. Ah, Jesus. Que noite. Nós estamos começando um tempo. Nós estamos começando um tempo. Nós vamos voar nesse tempo do sobrenatural de Deus. Você que ora em línguas, aleluia, comece a orar agora. Comece a atrair a presença de Deus. Começa a atrair. Oh, Espírito de Deus. O Senhor já está nesse lugar. Antes que nós entrássemos aqui, o Senhor já estava aqui. O Senhor já preparou um testemunho para hoje. O Senhor já tinha preparado a cura e o milagre. O Senhor já preparou o banquete, a mesa já está pronta. Nós vamos chamar o Espírito de Deus. Doce Espírito Santo de Deus, começa a se manifestar no nosso meio, com liberdade, com liberdade. Começa a passear no nosso meio. Começa a passear, Ele já está aqui, o Espírito Santo. Ele já está aqui, no Espírito Santo de Deus. Agora,
Ele já está aqui agora, nós vamos esvaziar o vaso. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Quantas vezes pequei contra Ti. Quantas vezes pequei contra o meu irmão. Quantas vezes que da minha boca saiu palavras de maldição, de condenação, de acusação. Quantas vezes os meus pensamentos se tornaram impuros diante de Ti. Quantas vezes o desejo da minha alma falou mais alto que o Teu Espírito que habita em mim. Me perdoa, Senhor, como Pai. Quantas vezes, Senhor, eu já ofendi a minha casa. Me perdoa como Pai. Me perdoa como eu tenho tratado a minha esposa. Me perdoa pelas palavras que eu tenho liberado sobre o meu filho. Ô Senhor, me perdoa como esposa. Me perdoa, Senhor, como mãe. Um coração cheio de amor, que muitas vezes deu lugar, Senhor, a palavras de condenação, de acusação. Me perdoa como mãe, diante da minha família. Me perdoa como mãe. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, que eu tenho sido, Senhor Jesus, um filho rebelde às vezes. Me perdoa. Igreja, me perdoa. Pastor, me perdoa. Minha liderança, me perdoa. Me perdoa por muitas vezes desobedecer o sopro do Espírito. Me perdoa. Começa a tirar. Começa a tirar. Começa a arrancar do coração. Começa a tirar, a esvaziar agora. Começa a tirar agora. Começa a tirar agora do coração. Oh! Oh! Oh, Espírito de Deus! Começa a tirar toda condenação. Toda acusação. Começa a tirar, Espírito de Deus. Oh! O vaso está limpo. Aleluia! O vaso está limpo. Aleluia! O vaso está limpo agora. O Espírito de Deus se prepara. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração, igreja. Que agora é o Senhor. Nós já dissemos sim. Nós já tiramos toda a incredulidade. Todo pecado que queira permanecer, nós já tiramos. Agora o Espírito de Deus. Começa a declarar com a sua boca. Começa a declarar: Senhor, quebra o meu coração. Quebra as fortalezas da minha alma. Quebra aquilo que impede de chegar perto. Começa a esmiuçar, a quebrantar, a pisar. Torna pó de novo aquilo que me impede de chegar diante de Ti com um coração sincero. Aquilo que me impede de viver o sobrenatural. Quebra, 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 quebra as cadeias que me impedem de fluir no Teu Espírito. Quebra os cadeados que me aprisionam no passado. Quebra toda acusação, quebra, quebra agora. Quebra, quebra o meu coração. Quebra. Sim, Deus. Comece a entrar nesse lugar novo. Comece a entrar nesse lugar novo, onde o Senhor começa a escrever. Onde o Senhor começa a colocar o Espírito dEle em áreas que ainda Ele não tinha acesso. Espírito Santo, começa a preencher esse vaso agora.
Começa a fazer um vaso novo na mão do oleiro. Começa a fazer um vaso novo na mão do oleiro. Aleluia. Povo de Deus, agora nós vamos manifestar o sobrenatural. Nós vamos agora juntar a atmosfera, o ambiente da glória de Deus, com o coração quebrantado, contrito, esmiuçado, espedaçado, para que a glória do Senhor se manifeste de forma sobrenatural. Isso. Agora eu gostaria que os intercessores viessem cá para frente. Os intercessores viessem cá para frente. Nós vamos manifestar o encontro de um ambiente de glória com um coração contrito. O encontro da natureza de Deus com a natureza transformada do homem em Cristo Jesus. Forma uma fila aqui. Tira 2 fileiras de cadeira, tira 3 fileiras de cadeira, forma uma fila depois aqui os intercessores. Continue orando. Manifestar o sobrenatural na terra. É um presente de Deus para o homem. É o desejo de Deus para o homem. É a vontade de Deus para o homem. Nós não estamos falando de coisas miraculosas, estamos falando da natureza de Deus. Nós estamos falando daquilo que vamos viver. Igreja do Senhor Jesus, você que precisa de uma cura, de um milagre, de uma libertação, de salvação, ainda que não seja você, mas você pode representar alguém. Começa a trazer agora essa pessoa em memória. Você pode representar a sua família. Senhor, eu me posiciono, eu me humilho nesse lugar diante de Ti, pela minha casa, minha família, porque eu quero viver esse ambiente sobrenatural. Você tem liberdade, igreja, a vir aqui na frente. Os intercessores, o pastor vai orar com vocês. Você tem liberdade de se humilhar diante do Senhor. Oh Deus, comece, intercessores, a orar por cura, Senhor. Eu me lanço em Teus pés, Senhor. Papai, nessa noite vem trazendo a cura. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Vem trazendo a Tua cura, a Tua restauração. Aquilo que está em desconformidade, vai trazendo. Catarata nos olhos, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, Senhor Jesus, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, prolapso no coração agora, toda enfermidade no coração agora, toda enfermidade no coração agora, coração fora do tamanho, coração anormal, arritmia, agora no nome do Senhor Jesus, vai curando, vai curando, vai curando, meu Deus. Vai curando, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, toda enfermidade respiratória agora. Vai limpando, Senhor, as vias aéreas. Vai limpando as vias aéreas agora, Senhor Jesus. Vai limpando, Senhor Jesus, todo órgão agora que precisa de uma cura. Todo órgão agora que precisa de uma cura, no nome do Senhor Jesus. Vai tirando a enfermidade, vai trazendo o que é novo, vai trazendo o que é novo, vai trazendo o que é novo. Toda enfermidade agora, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Papai, faz o Teu milagre, o Teu milagre espontâneo, o Teu milagre extraordinário. Começa a mudar a natureza da minha família. Começa a fazer o Teu milagre, Senhor Jesus. Começa a fazer o Teu milagre, Senhor Jesus. Ele é Teu. É o Teu santo nome que exaltamos. Começa a fazer o Teu milagre. Senhor, nós oramos por libertação, meu Deus.
Pai, se a minha casa está aprisionada, se a minha família está aprisionada, nessa noite invade essa prisão o Espírito de Deus. Invade essa prisão o Espírito de Deus. Começa a destruir, a destronar, a derrubar as muralhas que aprisionam a minha casa, a minha família, a minha alma. A minha família agora começa a derrubar as paredes que aprisionam a minha casa e a minha família. Papai, eu oro por salvação agora, meu Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo? De que adianta o homem ganhar o mundo? De que adianta eu ser curado? De que adianta o milagre vir sobre minha vida? De que adianta as paredes do vício que me aprisiona caírem? Se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, se uma pedra branca não for entregue em minhas mãos, se minhas vestes não forem transformadas, se meu nome não for achado naquele livro, de que adiantou, Senhor? Porque não era apenas para essa vida, não era apenas para esse momento, é para a eternidade contigo, porque era assim o Senhor disse: eis que vou fazer moradas, eis que vou fazer moradas, Senhor, é para esse lugar que eu quero ir. Se tiver alguém aqui que quer aceitar a Jesus, se tiver alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor, esse é o momento de receber a Escritura do céu. Esse é o momento de ter o seu nome escrito no livro, que ninguém pode tirar. Ao que vencer darei uma coroa. Ao que vencer encontrará o seu nome escrito no livro. Comece a orar por salvação na sua casa. Senhor, traga o nome de alguém na sua memória agora. Traga o nome de alguém. Pode ser mais de uma pessoa, pode ser uma família inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira, uma nação inteira. Traga agora o seu bairro, a sua família, o seu parente, o seu amigo. Traga agora na memória, traga agora na cabeça. Deixa o Senhor dizer o nome dele no seu ouvido. Deixa você ver o rosto, dessas pessoas. Pai, nessa noite, nós te pedimos com um coração quebrantado, um coração contrito, entregue diante de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti não vale a pena. Nós reconhecemos, Deus, que sem Ti não vale a pena, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite, da mesma forma que o Teu Espírito nos encontrou, quando nós éramos nus, quando nós estávamos nus, perdidos, cegos, mortos em nossas condenações. O Teu Espírito me alcançou. Senhor, agora eu te peço, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor é bondoso, que a Tua graça sobrevenha sobre a minha casa, a Tua graça sobrevenha sobre o meu bairro, sobre a minha família, sobre o meu ambiente de trabalho, sobre a minha cidade agora. Eu oro para que a salvação entre na minha casa, para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor na eternidade. Pai, nós oramos por um tempo de salvação nesse bairro, no bairro Bacuri. Nós oramos por esse tempo. Pai, nós cremos que não vai caber nessa igreja. Senhor, eu oro, Deus, pela minha família, Deus, pelos meus pais, meus irmãos, meu Pai. Senhor, obrigado por essa noite. A noite em que o meu coração se quebrou perante a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado.